vocês acham que se esses modelos antigos voltassem a ser fabricados hoje, eles fariam sucesso? Aí acontece uma coisa que eu não estou esperando. Se você pudesse escolher apenas um desses carros para levar para casa, qual seria? Será que um museu pode realmente surpreender? Hoje eu vou levar vocês para conhecer um dos museus mais famosos do Japão. Mas a pergunta é, será que ele merece toda essa fama? Vamos descobrir juntos. São mais de 32 quilômetros saindo de Nagoya a Minato. Meu Deus, me ajuda! Ah, papai tá chegando! Papai te ajuda. Papai tá chegando! O trajeto é bem tranquilo e o dia está ajudando muito. Céu azul e uma vista linda durante todo o caminho. E logo na chegada já dá para perceber o cuidado com o lugar. Tudo muito organizado, muito verde e muito bem conservado. É aquele tipo de ambiente que passa uma sensação agradável antes mesmo da visita começar. Só de chegar aqui já dá vontade de entrar e começar a explorar. E uma coisa que chamou minha atenção foi o tamanho do estacionamento. Aliás, eu até brinquei que eles deveriam cobrar o estacionamento dos carros que não fosse Toyota. Mas a verdade é que o estacionamento é gratuito. A visita ainda nem começou e já tem uma peça interessante logo na área externa. E é impossível não imaginar quantas histórias um veículo como esse já viveu ao longo dos anos. Claro que eu vou conferir tudo de perto. E olha só a entrada desse ônibus. Só para subir já dá para perceber como as coisas eram diferentes naquela época. Olha só o espaço reservado para o motorista. Tudo muito simples quando comparado aos veículos atuais, mas cheio de detalhes que chamam a atenção. O volante, o painel e os comandos ajudam a gente a imaginar como era dirigir um veículo como esse décadas atrás. Outra coisa que me chamou a atenção foi a disposição dos bancos. O espaço interno parece muito maior do que eu imaginava. Esse ônibus é de 1963 e é impressionante ver de perto um veículo que faz parte dessa história. E ele está dizendo que esse ônibus rodou por todo o Japão. Ok, já vi o suficiente. Amei esse ônibus. Se pudesse, levava ele para casa. Mas como isso não vai acontecer, vamos entrar no museu e mostrar o que tem lá dentro. Antes de entrar, deixa eu mostrar os valores para você. O ingresso para adultos custa 1.200 ienes. Acima de 65 anos, pagam 700 ienes. Estudantes pagam 600 ienes e crianças 400 ienes. Achei um valor bem acessível para um passeio como esse. E logo de cara encontrei um carro que muita gente conhece pelo nome. Esse é o Toyota Supra ST de 1991. É um dos carros mais icônicos da marca e ele está aqui. Impecável. Poucos passos depois eu já estava diante de um carro de uma época completamente diferente. Esse é o Toyota Model AA de 1936 e estamos falando de um dos primeiros automóveis produzidos pela empresa. Olha só a frente desse carro, os detalhes, o acabamento e o tamanho impressionam. A traseira também chama bastante atenção. É aquele tipo de carro que faz a gente parar alguns minutos só para observar os detalhes. E eu pensando que já tinha visto muita coisa interessante, mas a visita estava apenas começando. E aí acontece uma coisa que eu não estou esperando. Até aqui eu estou olhando carros antigos, mas isso aqui já é outra história. Olha isso! Então foi assim que tudo começou. Estamos falando de uma tecnologia que surge há mais de 130 anos. Olha esse. E quanto mais eu caminho por esse andar, mais difícil fica escolher qual carro olhar primeiro. E quando eu acho que eu vi algo interessante, aparece outro carro chamando a atenção. E é justamente isso que faz o tempo passar tão rápido aqui dentro. Agora eu quero saber uma coisa. Vocês acham que se esses modelos antigos voltassem a ser fabricados hoje, eles fariam sucesso? Porque alguns desses carros têm um visual que chama atenção até hoje. Eu confesso que alguns modelos me surpreendem bastante. Quem tá perguntando quem é essa pessoa aqui, ó.
Muitos desses carros não eram para qualquer pessoa. Na época, vários modelos eram acessíveis apenas para quem tinha uma condição financeira muito boa. Ter um automóvel era algo que poucas famílias conseguiam ter. E é justamente aqui que as coisas começam a mudar. Os carros vão ficando maiores, mais elegantes e muito mais sofisticados. Dá até para perceber como o design começa a ganhar importância. Não é mais só um meio de transporte. Os carros começam a mostrar status, personalidades e até o estilo de vida de quem dirige. E olha como cada modelo tem uma identidade completamente diferente. Alguns parecem verdadeiras obras de arte sobre rodas. E quanto mais a gente olha, mais as coisas ficam realmente interessantes, porque os designs começam a usar mais, as linhas ficam mais suaves, mais modernas. E alguns modelos parecem ter sido desenhados muito à frente do seu tempo. E quanto mais eu caminho, mais eu percebo. Os carros mudam, as tecnologias mudam, mas o encanto que eles despertam nas pessoas continuam exatamente o mesmo. E eu te faço uma pergunta. Se você pudesse escolher apenas um desses carros para levar para casa, qual seria? Porque eu já estou ficando em dúvida. E fala a verdade, tem carro que não envelhece nunca. Você olha e reconhece na mesma hora. Olha isso. Parece difícil acreditar que esses carros foram criados há quase 100 anos. Cada detalhe mostra uma época em que os automóveis eram feitos para impressionar. Mas nem tudo era luxo. Alguns modelos foram criados para enfrentar tempos muito mais difíceis. E esse aqui, por exemplo, carrega a história de um período marcado pela guerra. E de repente você sai dos veículos militares e encontra verdadeiras obras de arte sobre rodas. Dá até para imaginar autoridades importantes sendo transportados em carros como esse. Esse modelo mostra uma mudança importante. Os carros começam a ficar maiores, mais confortáveis e muito mais sofisticados. E chega a época em que os carros ganham personalidade. As cores aparecem, o design muda e eles começam a ficar mais próximos do que conhecemos hoje. Esse modelo é o Toyota Model SA, considerado o primeiro carro pequeno produzido pela Toyota depois da Segunda Guerra Mundial. É impressionante pensar que uma empresa que começou com modelos como esse se transformou em uma das maiores montadoras do mundo. Já esse modelo tem um desenho completamente diferente. Dá para perceber como cada fabricante tentava criar uma identidade própria. Quando eu vi esse carro pela primeira vez, eu pensei que ele era bonito, mas o detalhe mais impressionante nem está no desenho dele. O que tornou esse modelo famoso no mundo inteiro são as portas. Olha isso. Elas se abrem para cima e por isso receberam o apelido de asa de gaivota. Mesmo hoje, décadas depois do lançamento, continua sendo um dos detalhes mais marcantes da história dos automóveis. E esse carro verde tem uma história muito especial. Ele é o primeiro carro esportivo produzido pela Porsche. E também é o primeiro modelo a receber oficialmente o nome Porsche. Ou seja, eu estou olhando para o carro que dá início a uma das marcas mais famosas do mundo. Alguns carros não foram feitos apenas para transportar pessoas. Foram feitos para serem admirados. E depois de passar algumas horas aqui dentro, uma coisa ficou muito clara para mim. Eu entrei para conhecer a história da Toyota, mas saio daqui admirando muito mais do que isso. O que mais me impressionou foi perceber o cuidado, a criatividade e a elegância presente em tantos modelos ao longo dos anos. Muitos desses carros foram fabricados há décadas e, mesmo assim, continuam chamando a atenção pelos detalhes, pelas linhas da carroceria e pelo design. Eu mesma fiquei imaginando como seria ver alguns desses modelos clássicos com toda a tecnologia dos carros atuais, com os bancos mais modernos, os recursos de hoje, o conforto de hoje, porque os designs deles já era incrível naquela época. É realmente impressionante ver de perto como a engenharia e o design evoluíram ao longo dos anos. E se você gosta de carros, de história,
de tecnologia ou simplesmente gosta de conhecer lugares diferentes, eu acredito que esse é um passeio que vale muito a pena. Se você conhece alguém apaixonado por carros, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Tenho certeza que ela também vai gostar de conhecer esse lugar. E para quem gosta de conhecer o Japão, eu também deixei na descrição o meu e-book Japão em 14 dias, com um roteiro completo para ajudar no planejamento da viagem. E essa foi apenas uma das minhas descobertas que eu quero mostrar por aqui. Como eu moro em Aichi, quero apresentar para vocês cada vez mais lugares dessa região. Mostrar Nagoya, mostrar Aichi e, aos poucos, explorar outros cantinhos do Japão para que vocês possam conhecer tudo junto comigo. No próximo vídeo, vamos para a Fazendinha de Aichi, um lugar completamente diferente, mas que também promete uma experiência muito especial. Então já se inscreve no canal, deixa o seu gostei e me conta nos comentários qual foi o carro que mais chamou a sua atenção. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!